primeiro filme da Mostra Competitiva de Gramado, para mim, já é um dos melhores do ano. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis e nós voltamos aqui da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Tínhamos feito Pipa, filme de Alain de Botton e o primeiro filme da Mostra Competitiva de Longas-Metragens brasileiros. E a primeira coisa a se dizer desse filme é que é um filme extremamente afetuoso. Eu ouvi ontem de alguns colegas que é um filme fofo. E é isso que Alain de Botton nos entrega. Ele que já teve aqui em outro momento com Pacarrete, que é um filme que também grande parte, se não todo mundo, ama, e agora volta com Feito Pipa, que deixou o público completamente em lágrimas ontem dentro do Palácio dos Festivais. Gugu é um menino queer e tem muito orgulho disso. Vive com a avó Dilma, que é extremamente afetuosa. Os dois têm uma bela relação e acabam se ajudando nessa vida a dois. Mas quando a avó de Gugu começa a sofrer os efeitos do Alzheimer, a vida dele pode mudar completamente, já que um dos medos dele é ter que viver com o pai, que é extremamente preconceituoso e se ressente muito da forma como o Gugu é. A cena de abertura já dá o tom de como esse filme vai nos encantar. Gugu, que é apaixonado por futebol, está se arrumando para um jogo. E enquanto coloca o meião e o tênis de futebol, também se pinta e se bota adereços para aparecer o mais belo possível no campo de futebol. Gugu é vivido pelo Yuri Gomes e a cada cena que nós vamos vendo a partir disso, ele vai nos encantando cada vez mais. Ele transparece um orgulho muito forte de ser quem ele é e luta com todas as forças para defender a sua identidade. Tanto daqueles amiguinhos de colégio que ficam implicando com ele, tanto no futebol quanto na escola, como do próprio pai, que se ressente muito da identidade dele. Inclusive, é muito interessante como tanto o roteiro quanto Lázaro Ramos constrói esse personagem. Em momento nenhum ele se torna o vilão da história. Ele tem sim essa homofobia, esse preconceito, mas vem muito de um lugar de um medo. Ele tem uma preocupação genuína com o que pode acontecer com o Gugu. Ao mesmo tempo que o filme mostra ele como muito carinhoso e muito amoroso. Principalmente que ele tem já uma filha do segundo casamento e ele é extremamente carinhoso com ela. Por muitas vezes o filme vai mostrar que ele tenta essa aproximação com o Gugu, mas ele tem esse preconceito que está enraizado nele, está criado e talvez nunca mude, mas que vem de um lugar de muito afeto. Existe um carinho, existe uma relação do Gugu para com ele também, mesmo que exista essa barreira que os divide e talvez isso se perdure para a vida inteira. Mas em nenhum momento isso é vilanizado dentro do filme, o que torna ele ainda mais especial. Existe, inclusive, uma dualidade entre os personagens na expectativa dentro desses preconceitos, que é muito interessante. O Gugu é um menino queer que sonha em ser jogador de futebol, enquanto o pai dele, que é esse cara duro, esse cara preconceituoso, é um cara que adora cozinhar e odeia futebol, por exemplo. Como eu disse no começo, Alain de Botton é diretor de Pacarrete, que é um filme muito carinhoso. É um filme que nos abraça. E aqui ele faz isso de novo com uma equipe excelente. A direção de arte assinada pela Daisy Barreto e a fotografia pela Luciana Basejo se abraçam, transformando todos aqueles lugares muito íntimos, mesmo que a gente nunca tenha estado lá. Nós estamos falando do sertão do Ceará, mas tanto a casa deles, quanto o bar onde a avó vai pro forró, como até o campo de futebol, são lugares que para quem está assistindo dá vontade de estar lá. É um sentimento de estar em casa que as duas criam nesse casamento visual que encanta. A trilha sonora do João Vitor Barroso vem e envelopa toda essa construção visual e torna o filme muito empolgante, muito gostoso de assistir. Até tem uma música que é colocada no filme que faz com que essa relação entre avó e filho fique ainda mais afetuosa. Novamente, trilha sonora como lá em Pacarrete, o Alain de Botton traz como um dos pontos altos do filme. Mas o coração do filme está realmente na relação entre o neto e a sua avó. Cria uma relação com esse neto que vai além daquela coisa afetuosa de avó. Ela cria uma cumplicidade com esse neto e ele acaba se tornando um grande parceiro de vida dela. É uma mulher muito forte, muito pra frente, muito com vontade de viver, que gosta de ir no forró, que tem o crushzinho dela com o cara que ela dança, enquanto o Gugu se preocupa e cuida do que ela tá fazendo, do quem que ela tá namorando. Eles têm uma relação muito bonita construída dentro dessa casa. A avó Dilma da Teca Pereira também está no centro dramático do filme. Ele fala muito sobre memória, não só pela avó Dilma estar perdendo a dela em função do Alzheimer, mas como toda essa apropriação da memória. Eles moram num lugar
onde tem uma barragem, onde essa cidade foi alagada, e conforme ela vai perdendo a memória, a barragem vai também baixando, e a gente começa a ver pontos daquela cidade que foi alagada, e a gente vai entendendo qual a relação disso com a filha dela, a mãe do Gugu, em que o Gugu também vai obtendo essas memórias de coisas que até então ele não sabia, e isso acaba sendo muito tocante dentro da história. Mostra que ele vai muito além de ser um gurizinho fofinho. Nessa inversão de papéis, onde a avó começa a ficar fragilizada, ele começa a ser o protetor dessa mulher. Quando ele começa a perceber os sinais de doença dela, ele tenta proteger ela a todo custo, na esperança que ela melhore, mas também por muito medo de ficar sozinho, de perder o grande amor da vida dele e também o receio de ter que voltar a morar com o pai, visto que eles têm essa relação muito estremecida e isso o afasta muito de quem ele é. A identidade dele está muito ligada com a avó, então esse medo vai fazendo com que ele tome uma maturidade que ele ainda não tem, já que ele é um garoto de apenas 11 anos, e isso contrasta muito com a inocência dele. Inclusive, quando o filme vai chegando pro final, ele termina de uma forma muito bonita. A gente não precisa saber o que vai acontecer com esses personagens no futuro. O que importa é a forma como eles estão sendo construídos agora. É uma história de amor e memória, e que tem a capacidade única de Alain de Botton de fazer a gente se conectar. É impossível ir até o cinema e não sair modificado por ele. Lembrando que Feito Pipa estreia dia 5 de novembro nos cinemas e, como eu disse lá no começo, já é um dos meus favoritos do ano. Aqui em Gramado os outros filmes vão ter que lutar muito para ser melhor que esse. Eu espero, inclusive, que tenha coisas do mesmo nível, mas você com certeza precisa ir no cinema assistir Feito Pipa. Quando chegar lá, volta aqui e comenta com a gente. Tchau, tchau.